A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais um vídeo, né, com outro tema. Jesus é tudo o que precisamos. Nós como seres humanos queremos sempre ter uma vida melhor, né? E é o correto de se fazer, procurar sempre o melhor para nós. Por isso que muitas vezes nos nossos aprendizados de família, nosso aprendizado da nossa casa, né, vamos aprender com os nossos pais, dentro das condições que eles nos deram, ou que nós como pais vamos dar para nossos filhos, e ensinar sempre a buscar o melhor, né? O melhor para podermos ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais sossegada, né? Aquele que nasce num berço evangélico, né? Como um crente, ou se é um católico praticante, né? Ele, além de aprender a buscar o seu cotidiano para a sua vida material, ele vai aprender e ser ensinado também a buscar as coisas de Deus, as coisas espirituais, a melhorar na sua fé, na sua crença, a ser um praticante, né? E as pessoas que não têm um princípio cristão vão aprender principalmente, ou das principais, as suas primeiras coisas, a buscar sempre o melhor para a sua vida material. O espiritual só vai aprender quando passar uma dificuldade, que vê que o dinheiro não pode comprar nada. O dinheiro ele pode, né, as condições financeiras, as posses, ela vai nos trazer momentos de alegria, momentos de paz, né? Uma paz que tem um fim, né? Momentos de alegria porque você pode comprar algo que pode te alegrar em certo momento. Seja um carro, uma casa, roupas, viagens, são alegrias que são momentâneas, durante aquele tempo. Por exemplo, quem tem uma posse um pouco melhor, né, uma condição boa mesmo, de boa para ótima, ele quer ter a alegria de comprar um carro. O carro traz alegria enquanto é novo, enquanto ele satisfaz. Passou um certo período, ele já quer trocar o carro. A alegria que aquele carro já não tem mais. Vira uma espécie de um consumismo, seja com roupa, seja com sapato. A viagem nos traz, uma viagem, por exemplo, nos traz uma paz, né, uma alegria enquanto nós estamos viajando, né? Uma alegria porque estamos conhecendo algo diferente, porque não estamos sendo incomodados, estamos tirando um momento de lazer. É assim que o dinheiro nos traz alegria, as finanças nos traz alegria, sim, mas também nos traz perturbação. As pessoas que têm muitas posses, isso já a palavra de Deus diz, né, a Bíblia Sagrada, e em conversas sociais, as pessoas que têm posse, elas ficam preocupadas, né? Quem tem empresa, por exemplo, em muitos casos nem dorme à noite com medo dessa empresa ser invadida. Não tem paz porque muitas vezes a sua empresa funciona 24 horas. E ele fica preocupado com o que está acontecendo na empresa, com os seus funcionários. Não tem paz porque chegam os momentos de prestação de contas com os seus funcionários. E às vezes o seu produto principal não está não está conseguindo ter uma boa aceitação no mercado, não está conseguindo vender por causa da economia, e assim por diante, né? Então, um tema que eu pedi para Deus e Deus foi me dando Jesus é tudo o que precisamos. Não importa a sua condição física, material, não importa a sua condição, até mesmo espiritual. Quando você quer aprender sobre Jesus, quando você quer conhecer Jesus, se aproximar de Jesus,
você vai aprender que Ele é tudo que nós precisamos, ou que eu preciso, ou que você precisa. Porque Ele é o dono de tudo. Ele recebeu da mão de Deus, Ele sendo o próprio Deus, né? Um debate mais aprofundado, Ele é o próprio Deus. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo foi feito por Ele e é para Ele. Jesus é aquele que tem autoridade, né? Ele é Rei dos Reis, Ele é Criador, Ele tem poder sobre todas as coisas, seja material ou espiritual. Porque pela própria palavra, Ele é a palavra que foi feita todas as coisas, lá na criação do mundo. É só ler a Bíblia Sagrada. Até em discussões científicas, as pessoas tentam querer não entender que tudo tem um Criador, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo que criou todas as coisas. Até mesmo o homem, toda a vida, tudo que é de material, né? Então Jesus, quando Deus vem encarnado como homem, gerado como homem, recebe o nome do próprio Deus de Jesus, aí depois é acrescentado o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus. Ele vem para provar para o homem que mesmo sendo homem, nós conseguimos ser melhores. Mesmo como homens, nós conseguimos obedecer a Deus. Jesus é o único homem que nunca cometeu um pecado na sua vida. Ele não tem mancha, ele não tem mácula. Nós, como homens, somos imperfeitos, fomos criados perfeitos por Deus, pelas mãos de Deus. Mas no caminho, nós tropeçamos. E Deus conhece as nossas fraquezas. Ele veio como homem, sendo Jesus, para saber quais as dificuldades do homem. Para saber quais são as fraquezas do homem. E Jesus, como homem, ele experimentou, né? O Deus, sendo Jesus, experimentou todas as dificuldades do homem. Ele experimentou, ele chorou. Ele é um Deus que chorou. Sentiu na carne a tristeza, a angústia. Sentiu a tristeza de perder seu amigo Lázaro. Está lá, Jesus chorou porque Lázaro morreu. Mas ele sabia que Lázaro ia morrer. Mas ele chorou de tristeza como homem. Mostra ali a parte humana. Ele sofreu de angústia, né, de uma opressão, ali no momento ali próximo da sua morte. Na cruz, que ia ser a morte de cruz, mas teria tanto sofrimento. Ele já sabia do sofrimento que ele ia passar como Deus, né? Mas ele tinha que passar como homem para experimentar as dores do homem. Foi humilhado, foi cuspido, foi esbofeteado, sentiu dores, sentiu humilhação. Passou por um processo de crescimento, porque ele nasceu uma criança, bebê. E foi tendo crescimento. A Bíblia não vai relatar todos os pormenores do crescimento de Jesus, porque foi um crescimento como o nosso, como uma criança comum, né? Teve fome, teve frio, se vestia, comia, se alimentava. O que Jesus mais gostava de comer, que nós vimos Jesus comendo, era peixe, pão. Não que ele não comesse outra coisa, mas que Deus deixou relatado. E tem um significado espiritual, que é para um outro momento. Mas só para nós termos noção de que Jesus, ele conhece, né? Como que é o homem, do que é que o homem precisa, quais as dificuldades do homem, qual que é a dor que o homem sente e até que ponto o homem suporta essa dor. Então ele veio aqui, Deus veio como Jesus, para nos mostrar que ele conhece tudo sobre nós, além dele conhecer, porque nos fez, nos criou, nos formou, nos conhece desde a nossa formação no ventre materno. Ele conhece também o espiritual. Ele é o Deus, né? O Jesus é aquele que conhece o passado, o presente e o porvir, o futuro. Olha ele como Jesus, como homem, mas também sendo Deus, 100% homem, sendo 100% Deus. Nós vamos encontrar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus se apresentando como homem e como Deus.
como homem sentindo todas as dores, todas as dificuldades que o homem sente. Como Deus conhecendo tudo que o homem fez e faz ou vai fazer. Né? E mostrando como Deus, quando a gente tem fé e crê, obedecer o que Ele fala, que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer conforme a vontade dEle, e muitas vezes até conforme a nossa vontade nós pedimos. Se nós estivermos em obediência a Deus, em Jesus, e crer e confiar, Deus vai dar coisas além do que nós pedimos para Ele, além das nossas necessidades. Né? Vamos encontrar passagens nos evangelhos em que Jesus conhece o passado. Né? Lá no Evangelho de João, capítulo 4, o encontro que ele tem com a sunamita, ali na beira do poço de Jacó, quando ele pede água para ela, ele vai perguntar para ela algumas coisas referente à vida dela. Né? Ela era uma mulher que não tinha marido. E Jesus faz uma pergunta para ela: onde está o teu marido? Ela diz: olha, eu não tenho marido. Ele fala: disseste bem, porque já tivesse 5 maridos e nem esse que está contigo é seu. Olha ele dizendo: olha, eu conheço o seu passado, a sua história, quero ouvir da sua boca se você vai querer ocultar ou mentir para mim. Né? Ele não está escrito isso, mas estou dizendo que ele, como Deus, está dizendo para nós que conhece o nosso passado, o nosso presente. Né? Então ele diz ali a vida dela. Aí ele tem uma conversa com ela, ele conta a história dela. E ela acredita e crê que ele é o próprio Deus durante essa passagem. Né? Nós vamos encontrar isso é o passado. Nós vamos encontrar outra passagem também, um passado assim curto, mas algo que ele mostra, que ele conhece, sabe onde nós estamos. Quando ele se encontra com Natanael, se não me engano, Felipe pega Natanael e fala: olha, eu conheci o Cristo, o Messias, o Cristo de Deus, Jesus Cristo. Vem que eu vou te levar até ele. Ele veio de Nazaré. Se não me engano, é essa conversa. Mas só para mostrar que quando Natanael tem encontro com Jesus, quando ele olha para Jesus, Jesus fala assim: eu vi você lá debaixo do pé da figueira. Quer dizer, ele está dizendo: eu te vi lá longe. Eu sou um Deus que vejo tudo. E tem uma conversa, um diálogo com Natanael. Só para mostrar que como Deus, ele sabe todas as coisas. Tem poder sobre tudo. Vamos encontrar a passagem na Bíblia Sagrada, em Marcos, né? Evangelho de Marcos, Mateus, mas Marcos capítulo 5, quando Jesus vai até Gadara. Tem uma pessoa ali endemoniada, possessa, né, que vivia nos sepulcros, andava nu, e ninguém conseguia prender aquele homem. Quantas pessoas nós vemos nos nossos dias, pessoas que estão, se não estão andando nos sepulcros, nos cemitérios, estão andando como andarilhos, estão morando na rua, não consegue ficar dentro do seu próprio lar, abandona a família, porque não consegue ficar dentro do meio do seio familiar, não consegue ter convívio com as pessoas. Muitas pessoas dessas aí estão demoniadas. Mas o encontro com Jesus muda essa história. Porque o homem endemoniado gadareno, quando Jesus chega em Gadara, os espíritos imundos que estão naquele homem, traz aquele homem até a presença de Jesus, e eles se prostram perante Jesus. E diz: que queres com nós? Porque nos atormenta Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele sabe o poder e a autoridade de Jesus. Sabe que Jesus pode fazer qualquer coisa. Sabe que Jesus agora vai libertar aquele homem daquele mal, daquilo que assolava a vida daquele homem, o qual ninguém conseguia ficar perto dele. Aí quando Jesus tem um encontro com aquele homem, liberta ele, muda a história, muda o quadro. Agora um homem que andava nu se apresenta vestido, bem trajado. Um homem que não queria estar perto de ninguém, agora estava perto de Jesus e próximo ali junto com os discípulos, com Jesus. Um homem que não tinha consciência de nada, agora diz para Jesus: eu quero ficar com o Senhor. Jesus fala: não, agora você já está liberto. Pode ir com a sua família, com seus parentes, e diz o que foi que Deus fez para a sua vida.
Jesus mostra autoridade sobre o reino espiritual, sobre a vida espiritual. Mostra que conhece o passado, mostra que conhece o futuro. Porque nós temos um encontro também de Jesus com um homem, o qual seu filho está doente, enfermo, um capitão da guarda. Ele fala: Jesus, vem comigo até minha casa, meu filho está muito doente, muito enfermo. Vem para curar meu filho. Jesus fala assim: mas mesmo se eu falar, vocês não crêem, precisa de sinais, de prodígios, de maravilhas. Ele fala: não, pode ir embora que seu filho já está curado. Aquele homem, ele vai embora, porque Jesus não vai, quem sabe isso é até triste para ir embora para casa. Mas quando ele chega na sua casa, os seus servos lá vêm ter um encontro com ele, fala: olha, fica tranquilo que seu filho já está curado. Ele olha assim, aí ele fala: que horas aconteceu isso? Aconteceu a tal horário. Aí ele se lembra que naquele momento que o filho foi curado, foi o momento que ele estava falando com Jesus. Eles mostram o quê? Olha, até de longe eu curo, eu faço as maravilhas. O futuro pode ir que teu filho já está curado. Olha só Jesus dizendo: pode ir em paz, né? Se nós não temos paz na nossa vida, às vezes você pode ter todos os recursos que você precisa e você não tem paz. Ou você está precisando de alguma coisa na sua vida que tira a sua paz. Jesus é o príncipe da paz. Não importa quando temos encontro com Jesus na nossa vida, quando buscamos aprender sobre Jesus, quem é Jesus, como que ele é, o que ele pode fazer tudo. Aí nós começamos a confiar e crer realmente que ele é o Filho de Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua volta, próximo de você, você vai estar sempre em paz. Você fala: olha, eu sei que Jesus está no controle disso. Eu sei que Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Vamos encontrar Jesus controlando a natureza. Em Marcos capítulo 4, no finalzinho ali, do versículo, acho que 26, alguma coisa assim. Vamos encontrar ali um mar revolto, quando Jesus está no barco com os discípulos, a tempestade, a confusão danada, né? O barco querendo ir a pique e afundar. Vamos encontrar os discípulos tentando fazer com as suas próprias forças as coisas, resolver da sua maneira, com seu conhecimento, não resolver nada. O barco afundando. Eles vão lá e conversam, chamam Jesus. Jesus vem com um simples gesto e com palavras fala: olha, acalma-te, tempestade. Cala-te, vento, acalma-te, mar. E vem o que? Vem a bonança. Vem a paz. Não importa o tamanho da confusão, nós com as nossas mãos não vamos conseguir resolver. É Jesus quem vai resolver. Vai nos dar estratégia para resolver as coisas. Então Jesus é aquele que conhece passado, presente, futuro. Jesus é aquele que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre o mundo espiritual, tem poder sobre a enfermidade. Quantas curas encontramos nos evangelhos? Porque Jesus, ele é o médico dos médicos, ele comanda tudo. Quando temos encontro com Jesus, muitas vezes, se estamos com uma doença, seja grave ou não, nós temos o recurso da medicina. Jesus nos instrui a ir à medicina, ele não diz para não ir. Nós vamos até o médico fazer exames, ver o que o médico vai nos orientar, mas nós vamos confiando em Deus que ele vai nos curar, que Jesus vai nos curar. Ele tem poder para nos curar. Deixou os recursos aí para irmos lá viver. Mas a nossa confiança em Jesus é quem vai fazer a gente ser curado do mal, da doença. Seja lá qual doença for. Quantas curas tem de Jesus realizando nas Escrituras Sagradas? Seja a lepra, seja a mulher do fluxo de sangue. Basta crer, tem que confiar. Para a morte, ressuscitando Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Olha só, Jesus é tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. É Ele que vai nos indicar, é Ele quem vai nos instruir. É Ele quem vai falar o que nós precisamos fazer. Ele vai nos instruir de
todas as formas, seja através da palavra de Deus, né, da Bíblia Sagrada, seja através de te dar um sonho, uma direção, e você vai entender, porque ele vai te dar um entendimento, uma visão, e você vai aprender na caminhada com Jesus. Os discípulos ficaram caminhando com Jesus 3 anos e meio, para aprender alguma coisa do reino dos céus, e Jesus sempre instruindo. Nos evangelhos, o que temos muito ali é a instrução de Jesus para os discípulos. Não é dessa maneira que faz, é assim, não é desse modo, não é por esse caminho, é por esse outro caminho que tem que ir. Quando ele fala sobre pagamento de impostos, né? Ali, porque Roma estava ali governando ali Israel, Jerusalém, seja lá, o povo. Quando é feita uma pergunta, né? A quem devemos honrar ou pagar? Aí ele fala, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele faz ali uma alusão à moeda, à esfinge ali, né? Tem o pagamento de imposto, que o Pedro chega, os discípulos chegam para Jesus, olha, temos que pagar imposto e agora não temos recurso. Ele fala que ele dá uma estratégia, dá uma instrução. Vai ali, Pedro, pesca o peixe lá. Pesca o peixe lá. Pescou o peixe, dentro do peixe vem uma moeda, toma, paga lá o imposto. Mas é uma instrução de Deus, um caminho de como fazer. Por que o peixe ali para eles? Porque ele era pescador. Então Deus ele dá uma estratégia para os seus recursos financeiros. Para o alimento, ele multiplica o alimento, parece que o alimento está no fim, está se acabando lá na despensa, né? Na sua panela, os seus recursos estão se acabando, Jesus vai lá e multiplica, né? Tem a multiplicação dos pães e peixes ali para a multidão, com pouca coisa multiplicou e alimentou uma grande multidão. Então às vezes o nosso alimento está escasso, né? Porque nós estamos em dificuldade, mas ouvindo Jesus, procurando falar com Jesus, né? Conversar, procurando entender e aprender, ele vai multiplicar o alimento da sua mesa. Ele vai cuidar de tudo. Então Jesus, o tema que eu coloquei, Jesus é tudo que precisamos, porque ele tem tudo para nos dar, tem tudo para nos ensinar, para nos instruir. Ele é o Deus que abre porta, que fecha a porta, né? Ele é o que tem controle sobre tudo. Né? Quando diz na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, diz, olha, eis que põe diante de ti uma porta aberta. Nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus dizendo, eu sou a porta, né? Aquele que entra por mim encontrará pastagem, quer dizer, encontrará coisa nova, encontrará alimento, encontrará tranquilidade. Ele é o pastor. João 10, ele é o pastor das ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Aí nós vamos lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo, eu sou o pastor. Ele nos guia, nos prepara todas as coisas. Então Jesus é tudo que precisamos. Se estamos oprimidos, né, por alguma coisa, ele diz, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estamos oprimidos por algo na nossa vida, pela falta de algo na nossa vida. Muitas vezes a falta do próprio Jesus na nossa vida, na nossa vida espiritual. Nós estamos oprimidos, muitas vezes tristes, confusos, mas nós olhamos e não encontramos o porquê. Às vezes nossa vida material está bem, estamos profissionalmente bem sucedidos, estudados, bem instruídos, abastados financeiramente, mas tem uma inquietude, tem uma opressão. É porque precisamos de Jesus, é Ele quem vai nos aliviar, é Ele quem vai nos mostrar. Muitas vezes a opressão é espiritual, a inquietação na nossa vida. Jesus é quem vai nos instruir, nos aliviar, vai nos trazer a paz, né? Príncipe da paz, Ele é o príncipe da paz. Precisamos de conselho, Ele é o conselheiro, Ele é quem nos aconselha.
dentro da palavra. Vamos encontrar na Bíblia Sagrada, nos evangelhos, estou falando sobre Jesus, não vou falar sobre outro livro, sobre Jesus. Nos evangelhos vamos encontrar conselhos de Jesus, dizendo ali em Mateus capítulo 6, ele faz ali uma ilustração, uma menção sobre a natureza, no capítulo 6. Ele diz, olha, observastes os pássaros, eles não fiam e não trabalham, né? Mas são alimentados por Deus. Não lhes falta alimento nem casa. Viste ali os lírios, né, as flores nos campos, como são belas. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu melhor que o lírio dos campos, que as flores. Agora olha para vós. Acha que Deus que criou vocês, que formou o homem, não cuidará de vocês melhor? Perdão. Não cuidará de vocês melhor do que ele tem cuidado dos pássaros e das flores? Então Jesus, ele tem tudo para nós. Ele é tudo que nós necessitamos para a nossa vida. Tem toda a instrução, conhece o passado, o presente, o futuro. Ele quem cuida da nossa alimentação. Ele quem abre as portas para nós. Ele quem abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Quando ele entra na vida de Jairo, ali Jairo sendo um homem instruído, né, na palavra, está escrito lá sendo um dos príncipes, né, seja da igreja, seja da cidade, às vezes podia ser um prefeito, um deputado, no nosso tempo, trazendo para o nosso tempo hoje, né, quando a Bíblia revela que ele é um príncipe, é alguém de posição, mas encontrou uma dificuldade que a sua filha estava doente, a medicina não conseguia curar. Ele vai até Jesus, aí Jesus vai com ele até a casa dele, chega lá mesmo que a filha dele já tinha morrido, as pessoas, não adianta incomodar mais o mestre. Jesus fala, não, somente crê, Jairo, somente acredita que eu posso fazer. E vai e entra na casa e ressuscita a filha de Jairo. Um dia vê agora, estava ali pranto, tristeza, choro, a esposa chorando, todo mundo chorando, agora tem uma alegria, algo diferente. Ele ouve a instrução, né? Jairo ouve a instrução de Jesus. Jesus fala assim, deixa eu entrar no quarto, nos aposentos dela, entra aqui comigo, vem aqui você, sua esposa e os 3 discípulos que mais estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. Entra no quarto, Jesus levanta a menina. Então Jesus traz a paz, ele dá o conselho, ele instrui, ele traz a paz, ele traz a tranquilidade de quem confia nele. Então veja só o poder que Jesus tem, de acalmar, de fazer a natureza se tranquilizar, de fazer o alimento se multiplicar. Tudo Jesus traz. Nós estamos no encontro de Jesus, né? Zaqueu encontrando com Jesus. Outro homem que era bem sucedido. A Bíblia deixa bem claro, é um homem bem sucedido. Mas ele coloca no seu coração que ele precisa ter um encontro com Jesus. Porque algo incomodava Zaqueu. Ele fazia parte do governo. Trabalhava para o governo como cobrador de impostos. E as pessoas não gostavam dele. Mas ele ali, ele quer um encontro com Jesus. Se eu não me engano, lá em Lucas 19, a passagem. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala para Jesus, olha, Jesus vem. Quando ele vai ter um encontro, ele sobe na figueira, que ele quer ver Jesus de todas as maneiras, né? E a multidão não deixa, é Jesus quem vê Zaqueu primeiro. Ele fala, Zaqueu, desce depressa. Convém que eu pose contigo hoje na sua casa. Quer dizer, agora vai ter mudanças, Zaqueu. Você é um homem bastado, mas vai ter mudança na sua vida. O que te inquieta agora não vai acabar. Vai ter tranquilidade, vai ter paz. E Zaqueu, quando começa a dialogar com Jesus, ele fala, olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituirei até 2 vezes mais. Porque ele quer a paz, ele sabia que alguma coisa inquietava ele. Alguma coisa que ele fazia deixava ele oprimido. Agora ele tem encontro com Jesus, Jesus muda o quadro. E aí Jesus fala, chegou salvação nessa casa hoje. Né? Precisamos de Jesus, porque ele é tudo que precisamos, não importa de que maneira você se encontra, de que maneira a sua vida está. Jesus é o que precisamos. Eu escrevi algumas coisas aqui, olha, Jesus, ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o Salvador, ele é o primogênito de Deus, ele é o Cristo do Senhor,
Ele é o Rei dos judeus, Ele é o Nazareno, Ele é o Filho de Deus, Ele é o maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Rei da glória, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus e tantos outros atributos a Jesus, sendo o próprio Deus. Então não importa o que nós falamos para a nossa vida, Ele tem todas as características, Ele é tudo que nós precisamos. Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele está dizendo, eu sou o caminho que é o caminho que você precisa trilhar. Eu sou o caminho para que você possa caminhar com mais tranquilidade. Eu sou o caminho que leva a Deus. Sou o único caminho. Não tem outro caminho. Os homens querem inventar caminhos de todas as maneiras. O homem quer chegar no céu, acha que vai chegar no céu de foguete. Mas não é só Jesus leva para o céu. Lá na antiguidade, no Antigo Testamento, a Torre de Babel. Nós vamos encontrar a Torre de Babel, lá no livro de Gênesis. O homem diz, vamos fazer uma torre para tocar o céu. Deus olha assim e fala assim, o homem quer fazer uma torre para tocar o céu. Vamos embaralhar as línguas para que eles não possam querer cometer tal loucura. Mas por quê? O homem quer, ele quer almejar, ele quer chegar no céu, mas no céu não chega de qualquer maneira. Não chega sem a direção de Deus. Um dia queremos morar no céu. Ouvimos falar do céu, almejamos ir para o céu. Mas se não tiver Jesus na nossa vida, não vai chegar no céu, porque Ele é o único caminho que leva ao céu. Ele ensina em Mateus 6, ele diz em Mateus, nos evangelhos, ele vai dizer, olha, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é a palavra, é o conhecimento de quem é Deus, conhecimento do que é Deus, das vontades de Deus, da autoridade de Deus como Criador. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a justiça de Deus é Jesus, vindo para justificar o homem. Para aquele que crê, existe o bem e o mal, o bem Deus, o mal o diabo, Satanás, seus anjos, né? Está relatado. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, buscai Jesus, buscai conhecer Jesus, buscai receber Jesus na sua vida. E todas essas coisas, tudo que ele disse lá, né? Sobre o lírio dos campos, sobre vestes, sobre alimento, sobre tudo isso, ele diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então por isso que Jesus é tudo que precisamos, né? Jesus, ele é salvador do homem e para o homem. Ele é salvador para o homem. Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Os milagres, prodígios e maravilhas que ele opera são consequência ou efeito da nossa fé em Jesus como nosso Salvador, sendo Filho de Deus. A nossa fé, né? Ser salvo por Jesus é ser regenerado, transformado em todas as nossas atitudes de vida. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, quando procuramos aprender sobre Jesus, se Ele é tudo o que precisamos, vamos ter uma mudança de vida nas nossas atitudes. As mudanças são natural, vai acontecer no natural. Quando começamos a aprender a conhecer, a saber quem é Jesus, a mudança de vida em nós, ela é natural. Nossa conduta, nossa forma de falar, nossa forma de agir, nossa forma de viver em sociedade. Vamos ter uma vida mais regrada em todos os nossos afazeres. Vamos ser mais moderados em tantas coisas. Vamos ser menos consumistas de tantas coisas que consumimos sem necessidade. Vamos aprender a viver melhor. Deus nos ensina a viver melhor, né? Vamos ter paz para descansar, para repousar. Quando confiamos em Deus, nós deitamos nossa cabeça no travesseiro em paz. Pode estar a tempestade que for, mas quando deitamos, nós aprendemos a falar com Deus. Deus nos dá uma boa noite de sono, de tranquilidade. Nós vamos ter essa tranquilidade que precisamos, né? Quantas pessoas não conseguem dormir? Não tem insônia, por causa da ansiedade, por causa do que vai acontecer amanhã. Deus fala, não fiquei ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã não vos pertence. Viva cada dia o seu mal.
Viveu o dia de hoje, chegou a hora de descansar, acabou. O dia de hoje já foi. Amanhã, nós não sabemos se vamos acordar pela manhã. Mas quando temos Deus na nossa vida, confiamos que amanhã vamos levantar. Porque Ele tem controle sobre a nossa vida. Ele vai nos dizer, se Deus quiser, amanhã eu vou acordar bem e vou executar o que eu tenho que executar, fazer o que eu tenho que fazer, se Deus quiser, né? O Evangelho de Jesus Cristo são o anúncio das boas novas de vida em Cristo como cristãos verdadeiros. O milagre que precisamos é a salvação com arrependimento de nossos pecados e não praticar mais. Falar em pecado, quem vai nos dizer, quem vai nos instruir sempre o que é pecado, aquilo que desagrada a Deus, é a palavra, não é o homem. Para o homem, muita coisa é errada. Ou tudo está errado ou tudo está certo. Deus não, Deus nos ensina, Deus nos instrui, Jesus instrui o que agrada a Deus e o que não agrada. Às vezes coisas que para nós parece que, nossa, se eu fizer, vou desagradar a Deus, não. Deus fala não. Então, se eu não fizer isso aqui, eu não vou me sentir bem. Então Deus, ele nos instrui, Jesus vai instruir os discípulos da forma de viver. A forma de que agrada a Deus e que desagrada a Deus. Por exemplo, comer demais é pecado perante Deus? É pecado, ele chama de glutonaria. Comer, se alimentar exageradamente. Se vestir de uma forma que é muito vaidoso. Nós somos vaidosos como seres humanos, naturalmente. Mas Deus não quer que você se veste mal. Mas seja moderado no seu vestir. Então, coisas que Deus ele vai nos instruindo, vai nos ensinando, né? Jesus ele vai ensinar os discípulos como viver, como proceder no seu cotidiano, como proceder diante da sociedade, como se portar, como falar, né? A Escritura Sagrada, ou a Palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, da forma que você conhecer, ou como conhecemos, revela-nos a vontade de Deus em salvar a nossa alma. Primeiro, Deus se preocupa com a salvação da nossa alma, que é a eternidade, né? Além de nos abençoar enquanto corpo físico, mas tudo através de Jesus Cristo. Então Deus, para salvar nossa alma é através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para nos remir, para nos limpar do nosso pecado, das nossas maldades, das nossas transgressões, né? Então, as pessoas acham que caridade leva para o céu. Vamos encontrar escrito na Bíblia Sagrada que Cornélio, lá em Atos capítulo 6, era um homem caridoso, fazia caridade, tinha compaixão das pessoas. Ele era um grego, um capitão grego. Mas ele tem um encontro com Jesus através de Pedro, ele e sua família. Porque Deus queria levar ele para o céu. Mas o único caminho para o céu é Jesus Cristo. Ele tem um encontro, ele aí começa a aprender sobre Jesus, quem é Jesus, como que é Jesus. Então, olha só como que Deus nos ensina, nos instrui. Ele quer salvar nossa alma, mas também Ele quer nos abençoar aqui na terra. Ele não quer que aquele que diz, olha, eu creio em Jesus, tenha uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida sem paz, sem descanso. Uma vida que uma pessoa que anda com medo do que está acontecendo no mundo. Nós temos que ter medo do que acontece no mundo. Jesus fala, olha, observai os sinais dos tempos. Que ali relata que está próximo o fim. Ali relata o cumprimento da palavra, das Sagradas Escrituras. Mas não fica preocupado com isso não. Porque se você confia em Deus, confia em Jesus Cristo, você está guardado. O mundo está caindo do lado direito, caindo do lado esquerdo, conforme está escrito lá em Salmo 91.
Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não que a gente não tem que se preocupar com o nosso próximo, temos que nos preocupar com o nosso próximo. Se podemos ajudar, vamos ajudar. Mas não vamos ficar desesperados, angustiados, porque está acontecendo atrocidades no mundo. E agora não posso sair da minha casa, e agora não posso dirigir carro, e agora não posso fazer uma viagem, e agora não posso trabalhar, e agora não posso isso, não posso comprar nada. Por quê? Porque o mundo está uma confusão danada, agora eu tenho medo de sair até na porta. Deus fala, não, eu estou te guardando. A confiança tem que ser em Jesus, tem que ser em mim. Está vendo como que é? Jesus é assim. Isso é ter Jesus na vida e saber que Ele é tudo que precisamos. E alguns versículos aqui, algumas passagens da palavra, depois eu vou colocar no grupo, depois eu coloco lá escrito, mas olha só, Salmos 19:14, lá, tem lá o versículo aí, eu só resumo aqui, diz ó, Jesus, o Senhor é o nosso libertador. Ele é o nosso Senhor, o nosso libertador. João 14:6, que diz lá, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, ninguém chegará a Deus a não ser por Jesus, né? Está dando a instrução. Isaías 42, capítulo 42, versículo 1, versículo 6, 7 e 16 diz, Jesus tem todo o poder. Lá você vai encontrar. Por que Ele tem todo o poder? Porque Ele faz tudo. Ele é o Deus do impossível, não tem nada impossível para Deus, nem para Jesus. Todo o poder, Ele diz, olha, depois que Ele é crucificado e ressuscita para seus discípulos, ele fala assim, olha, ressuscitou. Ele aparece aos discípulos e diz, olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E outras passagens vai dizer, Jesus é aquele que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E o seu nome é maravilhoso, porque é um nome acima de qualquer nome. Quando você crê em Jesus, tem Jesus na sua vida, você aprende a confiar em Jesus. Se existe um mal na sua vida, na sua família, no seu lar, não importa, no seu caminho, você vai dizer em nome de Jesus, esse mal aqui vai embora, em nome de Jesus Cristo. Confiando, porque o mal vai embora, porque o nome dele é maravilhoso, ele é o nome acima de qualquer nome. Ele é o Deus forte. 1 Pedro 1, 18 ao 20, capítulo 1, versículo 18 ao 20 diz, comprados e resgatados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, tem poder para nos limpar, para nos redimir, nos remir a nossa alma, para não ter acusação nenhuma contra nós do nosso passado. É o sangue de Jesus quem nos limpa do nosso passado, passado longe de Deus, passado sem saber quem é Deus. O sangue do Cordeiro. Existe o acusador, Satanás é um acusador que acusa o homem perante Deus. E usa as pessoas para nos apontar o nosso passado. Mas quando recebemos Jesus na nossa vida, as pessoas começam a ver mudança, e ver sua mudança de vida, sua mudança de conduta, aí aquele sangue derramado lá na cruz do Calvário faz com que essas pessoas vejam a mudança de vida, você mudou para melhor, está diferente, não pratica mais as mesmas coisas antigas que você praticava antigamente, de mal, de coisas que entristecia sua família, até mesmo você, os seus próximos. Agora as pessoas veem mudança. Então esse sangue aqui de Jesus derramado na cruz do Calvário é para isso também, traz mudança de vida. Atos capítulo 17, versículo 30 e o 31, se arrepender, pois seremos julgados. Se arrepender do nosso mal, do mal que praticamos perante Deus, né? Porque um dia seremos julgados, um dia hoje Jesus vem como nosso Salvador. Ele diz, eu vim para salvar o homem, não para julgar. Ele está em conversa com os discípulos sobre isso. Mas um dia, ele diz, um dia eu virei como juiz. Já não vem mais como advogado para defender, porque nos defende perante Deus, contra Satanás, contra os acusadores. Ele nos defende. Contra o próprio homem ele nos defende, né? Então um dia ele virá como juiz, então temos que nos arrepender dos nossos mal. João capítulo 1, versículo 1 ao 14 diz, Jesus é o verdadeiro Deus. Lá está relatado os versículos, você vai entender que Jesus é o próprio Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Jesus tomou forma de homem,
sendo Deus, não usurpou ser Deus. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor como Deus e se tornou homem para entender quais as dores do homem, quais as dificuldades do homem, para mostrar para o próprio homem que apesar das dores, dificuldades, tristeza, angústia e tudo, a gente consegue vencer crendo em Deus. Porque ele sempre disse, olha, creia no Pai e também em mim. Tá vendo? João 3, capítulo 3, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34 e 36. Quem crer em Jesus terá a vida eterna, né? E não a morte eterna, o sofrimento, terá a vida eterna. Nós temos uma concepção de vida. O que é vida? Nós temos que aprender o que é vida, para entender o que é vida eterna, né? Salmos 40, versículo 7 e 8. Jesus Cristo se alegra em fazer a vontade de Deus. Aí nós também vamos nos alegrar em fazer a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 5 e 18. Jesus se fez sacrifício por nós lá na cruz do Calvário. E lá, esse versículo está escrito lá. Como que foi esse sacrifício? João, de novo, Evangelho de João capítulo 3, versículo 11 e 13. Jesus veio do céu. Lá você vai encontrar os versículos escritos relatando que Jesus, o próprio Jesus dizendo que ele veio do céu. João capítulo 6, versículo 35 ao 40, Jesus recebe aquele que se chega a ele. Você se chega a ele, jamais vai dispensar você. Não importa a forma que você está, que você se encontra, não importa como está a sua crença, mas a partir do momento que você vem até Jesus, agora você está crendo que ele vai mudar a sua vida, que ele vai te ajudar em tudo que você precisa, ele não vai te dispensar, ele vai fazer com que você se sinta bem e se aproxime mais dele, e ele não vai dispensar, não vai te jogar fora jamais, porque lá vai estar escrito mais ou menos assim, aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Lucas 22, 44, a natureza humana de Jesus. Vai ter lá os relatos da natureza humana de Jesus. Porque foi o que eu disse no início, como homem ele chorou, teve tristeza, angústia, dor, foi humilhado, né? Então ele como homem mostra a natureza humana de Jesus, né? Então, esse aqui é o tema que Deus me deu, né, no meu coração para poder falar nesse vídeo. Aí depois eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp que eu fiz lá, para quem estiver acompanhando, eu vou colocar esses versículos de referência. Tá? Jesus é tudo o que precisamos. Você pode estar dizendo que você precisa de emprego. Jesus, ele prepara um bom trabalho, um bom emprego. Que você não vai precisar se desesperar com as suas finanças, nem aonde você está trabalhando, o que você está executando. Ele prepara conforme você precisa, conforme a sua necessidade. Então, Jesus é tudo que precisamos. Precisa de paz. Ele é a paz que você precisa. Ele vai te instruir, vai te dar paz. Conforme você vai aprendendo, confiando e crendo mais em Jesus, essa paz você vai encontrar. Uma cura, um milagre, ele vai te dar. Ele é tudo que precisamos. Ele vai nos ensinar, através do que nós temos à nossa volta, que ele preparou tudo para nós, as condições, vai nos ensinar, nos dar estratégia para alcançar o que precisamos, mas é sempre através dele, sempre nele, sempre com a instrução dele. Que o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, possa esclarecer um pouco mais sobre esse tema, sobre ele próprio, para a sua vida e na sua vida. Que Deus abençoe a todos.